O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro quero pedir perdão a vocês por causa da minha voz. Eu estou com um pouco de pigarro. Aí eu estou, assim, a voz está como que falhando. Nós estamos aqui em Cachoeira Paulista, está um tempo seco, um pouco frio e um pouco seco. Então eu estou assim, dessa forma. A minha voz está um pouco fanhosa, está um pouco diferente. Mas mesmo assim, vamos pregar, vamos falar de Deus, porque nós precisamos falar de Deus. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo precisa chegar ao coração das pessoas, com voz fanhosa ou não. Estamos aqui no capítulo 11, do versículo 28 a 30 do Evangelho de São Mateus. 2 versículos para falar de algo muito profundo. Conta-se que um homem estava andando em cima de uma carroça e de repente ele viu uma senhora idosa carregando uns fardos de lenha nas costas. E o homem, olhando aquela mulher naquela situação, ele disse: minha senhora, suba aqui na carroça e eu levo a senhora ao seu destino. E a mulher subiu na carroça com aqueles fardos, aquelas lenhas, né? E o homem, e o cavalo saiu puxando a carroça. De repente, quando o homem olha para o lado, está a mulher com a lenha nas costas. Aí o homem disse: mas minha senhora, eu pedi para a senhora subir na carroça para a senhora não carregar esse peso. Coloca a lenha ali. E a mulher colocou. Essa historinha, ela tem muito a ver com essa passagem do Evangelho de hoje. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Aquela mulher precisava de um descanso, mas ela não entendeu tudo, não entendeu. O homem quis tirá-la daquele fardo, daquele cansaço que ela estava, mas a mulher quis carregar o fardo. Muitas vezes é assim. Nós queremos tirar o fardo, nós queremos tirar o peso, mas acabamos continuando por levá-lo. Santo Hilário de Poitiers, ele fazendo uma reflexão com esse evangelho, é muito bom quando nós procuramos os santos padres, porque eles nos ajudam muito a entender o que nosso Senhor está a nos dizer. Ele dizia que esse fardo e esses pesos são os nossos pecados. E Jesus está ali pronto, nos convidando. Vinde a mim. Eu quero tirar esse peso.
das suas costas. Eu quero tirar esse pecado. Foi isso que aconteceu com a Santíssima Trindade. O Pai viu que o peso do pecado estava sobre todos nós e era preciso que esse peso dos nossos pecados fossem tirados. E só Ele poderia tirar. E Ele vem no meio de nós, a Santíssima Trindade na pessoa de Jesus. Quando Jesus está lá no Calvário e Ele fala ao Pai, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus estava apresentando os nossos fardos, os nossos pecados, para que nós fôssemos aliviados. Só Jesus pode aliviar-nos dos pecados, dos nossos pecados. Não tem outra forma. Não existe, meus irmãos, um outro método, não existe uma outra técnica. Não tem. A única forma de nós arrancarmos os nossos pecados é de nós irmos ao encontro de Jesus. Ele está fazendo o convite. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, sob o peso dos vossos pecados, e eu, Jesus, vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Eu pergunto para você no dia de hoje, qual é o seu pecado? Qual o pecado que você está carregando? Nós, sacerdotes, no confessionário, nós passamos muito por essa experiência, nós vivemos muito isso, tanto por parte dos penitentes que vêm a nós, como nós mesmos, quando nós nos dirigimos a um outro sacerdote para tirarmos também os nossos fardos, os nossos pecados. O confessionário é esse lugar onde Jesus está lá te esperando, na pessoa daquele sacerdote, para tirar o peso do pecado. Não existe peso maior do que o pecado, meus irmãos. Não existe. Não existe. E esse pecado só pode ser tirado por nosso Senhor. E para nós que somos batizados e somos católicos, só lá no confessionário. Quantas vezes eu, por experiência minha, mas também a experiência de qualquer outro sacerdote, a gente vê as pessoas entrando ali no confessionário e elas começam a despejar aquele peso. É um peso tão grande que dá até para perceber no olhar, no rosto. É aquele rosto desfigurado da pessoa. E aí ela vai falando. E na medida que ela vai falando, o peso vai sendo tirado. Porque é preciso falar, é preciso confessar. E a pessoa vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo. E nós, sacerdotes, ali na pessoa de Jesus, porque na verdade é Jesus que está ali, porque é Ele que te espera no confessionário. Ele vai ouvindo. Se houver necessidade de dar um conselho, Ele dá. Se houver necessidade de Ele dar, às vezes, um puxão de orelha, muitas vezes é importante que o sacerdote puxe ali um pouquinho a orelha da pessoa, dizendo, olha, cuidado. Isso aí pode fazer um mal muito grande e levar você à perda da salvação.
Você tem consciência do que você fez? Tem. Você vai lutar para não fazer mais? Vou. É preciso fazer isso também. Não é colocar um fardo, mas é levar o outro a ter consciência de que aquilo ali poderia levá-lo à condenação eterna. Depois que a pessoa fala, o sacerdote dá os devidos conselhos, aí o sacerdote fala: eu te absolvo. Deus Pai de misericórdia. Aí fala aquela fórmula, a fórmula de absolvição. E quando termina, ele levanta, ele ergue o braço, porque ele já está com o braço erguido sobre a cabeça da pessoa, impondo as mãos sobre ela. Aí ele traça o sinal da cruz, porque foi na cruz que Jesus carregou todos os nossos pecados e no final ele diz: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Claro, antes a pessoa reza ali também o ato de contrição. Depois de rezar o ato de contrição, o padre absolve. Meus irmãos, é que você não é padre. Por você não ser padre, você não vai ter essa experiência de nós padres vermos o rosto que estava desfigurado. Agora aquele rosto brilha, o olhar brilha da pessoa, um sorriso nos lábios. Tem pessoas que se expressam dizendo assim: ai. Tem outras que dizem: ai, que peso das minhas costas eu tirei agora. Ai, que peso. E para nós, sacerdote, aquilo ali é muito gratificante. Porque até pessoas que estão doentes fisicamente por causa dos pecados, que tem pessoas que elas estão doentes e fisicamente, claro, por causa do pecado. Eu não estou dizendo que toda doença é por causa do pecado assim, né? Ah, teve um pecado, então agora eu vou me confessar para ficar bom. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existem doenças que elas estão na pessoa por causa do pecado. A pessoa está tão oprimida pelo pecado que ela fica doente, ela fica sem perspectiva de vida, ela fica depressiva por causa do pecado. E aquele peso só será tirado quando ela for diante do sacerdote para receber a absolvição. E nós vemos isso. Pessoas que andavam depressivas por causa do pecado. Foi por causa disso. E ao ser absolvida, a saúde volta, a alegria volta, a tristeza tomava conta por causa do peso. O pecado leva a pessoa à tristeza, uma tristeza mortal. Tem muitas pessoas que elas estão ali, vivem pecando e elas acham que estão bem. E vai acumulando pecado em cima de pecado, pecado em cima de pecado. E ela pensa que está tudo bem. De repente, aquele pecado começa a pesar nas costas dela. Porque a pessoa não se sente bem quando está no pecado, quando vive no pecado. Ela tem uma falsa felicidade. Mas depois que pesa, a pessoa não aguenta. E toma remédio. E vai no psicólogo.
e vai no psiquiatra e não resolve. Aqui eu abro um parênteses, não estou dizendo que o psicólogo, o psiquiatra não resolve os problemas, graças a Deus. A ciência já prova e quantas pessoas boas, quantas pessoas que diante de um psicólogo, diante de um psiquiatra hoje estão bem, graças a Deus, de saúde. Fecho o parênteses, mas aqui eu estou querendo dizer que tem pessoas que elas estão oprimidas pelo pecado, que nem o psicólogo consegue ajudar e nem os remédios de um psiquiatra. Aquele pecado do aborto, aquele pecado de ter roubado, aquele pecado de não ter cuidado bem dos pais, de não ter honrado os pais como deveriam ser honrados. E assim infinitamente. E a pessoa, ela sabe que no fundo, ela só vai sair daquilo quando ela pedir perdão a Deus. Muitas vezes o demônio coloca empecilho para a pessoa não confessar. Muitas vezes o demônio fala para a pessoa, não vai lá não, porque senão o padre vai brigar com você. Tudo história, tudo conversa. Eu não vou dizer que pode até acontecer de nós naquele dia, nosso padre até mesmo não tratar bem ali naquele momento, mas o que importa é quando o padre diz lá do outro lado, ali no confessionário, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí aquele alívio, vinde a mim, eu quero tirar esse peso. Aí tira, arranca. Talvez você que esteja me ouvindo agora, será que o que pesa em você, essa situação que você vive hoje, não é por causa daquele pecado cometido? E que você não confessou ainda? E que você já deveria ter confessado? E você está enrolando? E você não acredita na absolvição? E você está dizendo que você não acredita que um homem, não, um pecador pode absolver? E você vai lá, confessa sozinha no quarto, ou sozinho, e já reparou que não acaba. Tá aí o peso. Vai largar esse orgulho quando? Vai lá no confessionário lá da sua paróquia, ou sabe lá onde, saiba, tem um sacerdote lá te esperando, é Jesus te esperando, e ele está agindo, fazendo assim com a mão, aquela que você não está vendo, né? Mas ele está te chamando, dizendo, vinde, venha, venha, eu quero tirar esse peso. Quando você vai tirar esse peso? Quantas pessoas carregando esse peso do pecado nas costas há 1 ano, 2 anos, tem gente há 5, outros há 10, outros 20 anos, 50 anos. Vem, vai. Jesus quer tirar este peso. Enquanto você não ouvir a voz de Jesus pela boca do sacerdote, eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse fardo vai ficar nas suas costas. Está na hora de você tirar. É preciso tirar. Não deixe mais. Volto a dizer que alegria, que maravilha, quando nós vemos que a pessoa que depois que confessou, ela demonstra aquela alegria, aquele peso. Quantas vezes, eu repito, eu já vivi ali, graças a Deus ali no nosso confessionário,
Nós temos aquelas grades, ainda tem um pano. A gente não vê o outro. Porque às vezes você fica com vergonha de se confessar por você estar ali diante do sacerdote olho a olho, né? A igreja criou justamente o confessionário para isso, para aliviar também este peso da vergonha de estar ali. Mas eu percebo, apesar de não estar vendo o penitente, mas dá para perceber lá, pelos movimentos, pela voz, quando a pessoa acaba, o sorriso nos lábios, a alegria. Obrigado, Padre. A pessoa sai dali. Sua bênção, Padre. Muito obrigado, Padre. Muito obrigado. Estou em paz agora. Aí nós dizemos, vá em paz. Damos ali a penitência para a pessoa. Vá em paz. Aí só vejo a porta lá, fechando e a pessoa saindo. Que coisa maravilhosa. Será que você que já está aí com seus 5, 10, 20 anos, não está na hora de você buscar o sacerdote para você ser aliviado dos seus pecados, dos seus fardos, daquele pecado que tem te atormentado na hora de dormir? Você é atormentado, sonha. E já não é nem mais sonho, né? É pesadelo. E você está precisando apenas de ouvir aquela palavra, eu te absolvo. Ide em paz. Que maravilha. Esse é o evangelho de hoje. Essa é a palavra. É isso que Deus está dizendo para você. Vinde a mim, vós que estáis com esse peso. Tira esse peso. Arranque esse peso. Vá em busca do sacerdote. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.